O dia que mudou o meu 2018. Essa história vai ser um pouco longa, talvez eu precise separar ela em partes, mas aconteceu desastres nela. E é sobre animais, tá? E essa história é dividida em uma semana de tipo assim, de 3 em 3 dias, né? Então não foi uma semana, mas foi tipo assim, perdas de 3 em 3 dias, entendeu? O que aconteceu foi, tem aquele negócio, né, de se você passar o ano, a virada do ano triste, seu ano vai ser triste. Se você passar feliz, seu ano vai ser feliz, né? Tem esse negócio aí, todo mundo sabe. E aí o que acontece foi, em dezembro de 2018, tava chegando Natal, né? E o que aconteceu foi, eu tinha 3 gatos. Meu pai tinha uma gata, o nome dela era Futrica. Minha mãe tinha um gato chamado Michel. E eu tinha uma gata chamada Malu. Malu e Michel tinham um caso, né? Ela tava mojando dele, ela tava grávida. E Futrica era só uma gata velha mesmo, toda carinhosa com meu pai, que a gente andava de moto e levava ela em cima na moto. Ela era aventureira. E aí o que aconteceu foi que os patrão precisou colocar veneno, porque tava tendo muito rato na fazenda. Os gatos não tava adiantando de nada, tava tendo muito rato. E eles precisaram colocar veneno. E eles colocaram alguns venenos no caminhão e eu acho que no barracão. Eu não me lembro direito porque essa história tem muito tempo, né? Foi em 2018. Mas o que acontece foi, eu peguei, tava de boa, andando no terreiro, eu era uma criança, e tinha uma árvore que caiu um raio nela e ela partiu no meio. Então, a metade dela ficou em pé, bonita, e a outra metade caiu e começou a secar, né? Morrer. Porque a outra já tava crescida. Eu falei que o nome nem podia ter falado, né, gente? E aí, o que acontece foi, eu peguei e fui lá nessa árvore, porque eu amava brincar lá. Eu e meu irmão brincava muito lá. Inclusive, aconteceu vários acidentes comigo lá. E aí, pegou e no pé da árvore, em um galho caído, eu vi a Futrica deitada. Tipo... Sabe quando o gato deita igual uma bolinha? Ele se abraça assim, igual uma bolinha? Ela tava deitada daquele jeito, eu achei que ela tava dormindo. E eu peguei e cutuquei ela. Comecei a mexer nela. E eu vi que ela tava dura. Tava fria. E aí eu peguei e fiquei olhando aquilo e eu, uai. Aí eu peguei e já comecei assim, tem algo errado. Eu peguei e corri lá na minha mãe, tava dentro de casa, eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa com a Futrica. Aí ela foi ver e infelizmente a Futrica tava, sabe? E a gente ficou bem chateado, muito chateado mesmo com esse acontecido, né? Eu fiquei muito abalada. Mas tá, a gente pegou, enterrou ela era do meu pai. Meu pai ficou muito chateado, porque ele gosta muito de gato, sabe? A gente pegou, enterrou ela. E passou um tempo. A gente pegou e não entendeu o que aconteceu. Mas a gente, pela situação que ela tava meio babando, assim, meio uma baba assim. A gente acha que talvez foi envenenamento. Entendeu? Foi. E aí, tá. Só que a gente não fez nada. A gente só enterrou ela, ficou muito chateado. Choramos bastante. Só que 3 dias depois, a gente pegou e foi adotar um cachorrinho. O nome dele era Simba. A gente foi adotar esse cachorrinho e quando a gente chegou da cidade dele, eu desci do carro, que meu avô tinha chegado com a gente chegou, minha mãe veio com o cachorrinho no colo, e aí o patrão, um dos patrão, veio andando na direção da minha mãe e pegou e falou, nossa, que bonitinho, né, o cachorrinho no colo dela, e eu e meu irmão já veio andando. Só que nesse prazo que a gente veio andando, ouvido de criança, você sabe que é bom, no meu ouvidinho, eu escutei a conversa dele de longe. Ele pegou e falou, o Michel tá deitado no portão esquisito. E aí nessa hora eu escutei e já comecei a ficar estranha, que eu já fiquei, peraí, quê? E eu pensei, não, ele deve estar dormindo, né? E eu peguei e fui andando na direção do portão de casa. Quando eu cheguei no portão de casa, a cena que eu vi foi de partir o coração. E eu vou ter que deixar pra parte 2, porque esse vídeo tá ficando muito longo, mas é sério, eu vou postar tudo certinho pra vocês. E aí, eu cheguei no portão de casa e eu dei de cara com o Michel deitado no chão, bem no portão ali.
como se ele tivesse ido despedir da gente, sabe? Ele tava deitado, esticado. A boca dele tava sangrando, sabe? E ele tinha acabado de partir, bem poucos minutos antes de eu chegar. Se eu chegasse um pouco mais antes, eu tinha visto. E aí, a gente ficou muito abalada, falou, nossa, o trem lá tá acabando com os gatos. E aí, os patrão viu que o trem tava sério, que em vez de os ratos, era os gatos, entendeu? E aí, a gente pegou, catou todos os venenos que tinha, jogou fora. Jogou tudo fora, se livrou de tudo, sabe? De tudo mesmo. E aí, pegou. E a gente ficou bem chateado, enterrou ele, ficou magoado, porque só tinha passado 3 dias que a gente tinha perdido a Futrica. E ela era da família há muito tempo, e aí vai e perde o Michel também. Pegou e teve um dia que a gente foi na cidade, 3 dias depois, foi de 3 em 3 dias, que nem eu falei, 3 dias depois a gente foi na cidade. Quando a gente tava chegando, a gente tava passando ali bem no portão, meu pai parou um pouco, ele pegou e viu a gata de longe. Ele pegou e falou, aquela gata da Leandra tá esquisita. E aí eu peguei, o quê? Eu e minha mãe já desceu. Meu pai foi guardar o carro pra dentro da casa e nós desceu e foi lá nela ver o que tava acontecendo. E a gente percebeu que ela tinha comido. Ela achou um pedaço de veneno que a gente tinha esquecido de pegar, que tava no caminhão, que era um queijo, sabe? Ela achou e comeu. E ela tava grávida, né? Ela tava com filhote. E, bom, a gente achou ela nessa situação. Tava lá nos seus momentos finais, a gente pegou, fez um café amargo, porque fala que corta veneno, mas eu não sei. Minha mãe deu pra ela o café amargo, a gente ficou com ela. E os filhotes ficaram mexendo na barriga dela. Enquanto o último filhote não, ela também não. Quando o último deu o último suspiro, aí ela descansou. Ela ficou viva até o último filhote dela não tá mais. Cara, isso acabou tanto comigo, foi bem na minha frente, a gente viu o último suspiro dela. E eu fiquei tão chateada porque eu era muito apegada nela. Ela era uma gata que eu achei na rua. Ela tinha os olhinhos aqui, ó, grudados, todo infeccionado, tava magrinha, era um filhotinho desse tamanhozinho que a gente achou na rua e levou. E eu era muito apegada nela, ela era minha xodó. Então eu tava muito abalada, eu era uma criança, então imagina. E o Michel, ele era um gato daquela raça persa, que minha mãe tinha ganhado ele ou comprado, não sei. Ele também era um xodó da casa também, foi bem chateante. E aí, a gente nem chegou a ver como seriam os filhotinhos de uma gata vira-lata preta com um gato persa branco com caramelo, sabe? Ele era lindo. Eu queria imaginar os filhotes deles, o quão lindos seriam. Mas foi, tipo assim, muito chateante o que aconteceu. Infelizmente aconteceu. E aí foi o que eu contei pra vocês no começo da história sobre a virada do ano. Que aí chegou o Natal e minha prima perguntou sobre as coisas do virada do ano. Eu peguei e falei, nossa, eu vou virar esse ano bem triste pra mim. 2018 acabou naqueles momentos. Pra mim, eu vou virar o ano triste, não tem mais alegria. Eu falei essas coisas pra minha prima. Minha prima falou, não, você não pode falar isso não, e tal, e tal. Mas, pra falar a verdade pra vocês, gente, essa profecia acaba que é verdade. Porque no 2019 foi um ano muito triste pra mim. Aconteceu muita coisa, foi um ano bem chatinho. E veio a pandemia, veio um monte de coisa. Então, foi um ano bem complicado. E acho que essa profecia fala a verdade. Se você virar o ano triste, você vai ficar triste o outro ano inteiro. E acaba que é verdade, porque eu fui prova viva disso. E sério, essa história, gente, é só pra alertar, pra vocês tomarem cuidado com os gatos de vocês, com o que eles comem, com onde esses gatos se enfiam, né? Porque gato não é fácil. Gato sai de casa quando ele quer, se você não prender ele, não pôr tela, essas coisas. Então vigia, gente, pra vocês não passarem por uma perda tão triste que nem eu. Foram de 3 em 3 dias, eu perdi 3 gatos, mais uma ninhada que eu nem sei de quantos que eram.
Então, toma cuidado e não fica colocando nos lugares, não, gente. Isso não só ratos, mas também outros bichos que comam. Tipo cachorro, gato, algum outro bicho que come. Então, sejam mais conscientes.